O convidado deste episódio de Conversas à Beira da Estrada é o conhecido político, ex-deputado e geólogo Miguel Tiago. Foi a sua paixão pelas motos que o levou a encetar uma batalha política em prol do motociclismo que culminou com a aprovação da que viria a ficar conhecida como a Lei das 125. Grande devorador de quilómetros em moto e adepto das grandes maxi trails, para o Miguel Tiago preparámos uma experiência aos comandos da nova Kawasaki Ninja 1000 SX, uma moto turística ou desportiva extremamente ágil e rápida, altamente tecnológica, equipada com acelerador eletrónico, quick shifter e cornering ABS, que prima por um excelente desempenho dinâmico e elevados níveis de conforto e segurança a bordo. Para o acompanhar, o nosso jornalista Rogério Carmo voltou a desfrutar das mordomias proporcionadas pela Kawasaki Versys 1000 SE, uma Adventure Tour igualmente dotada com as mais recentes inovações tecnológicas que lhe conferem elevados padrões de conforto e segurança, mas que se revela extremamente fácil de conduzir e apta para grandes viagens com passageiro e bagagem. Olá Miguel, bem-vindo ao Conversas à Beira da Estrada. Conta-nos lá, como é que tu começaste a andar de moto? Eu comecei a andar de moto em 2004, 2005, um pouco por necessidade, até porque eu não tinha assim nenhuma fixação por motas, nem tive, assim, antes disso não estava ligado no mundo das motas, e depois de terminar o meu curso em Lisboa, o Partido Comunista Português colocou-me a tarefa de entrar no Parlamento, pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, e isso implicava deslocar-me todos os dias entre Setúbal e Lisboa, e eu comecei a ver a minha vida a andar para trás e a pensar como é que eu vou gerir isto, tendo em conta que os transportes públicos, infelizmente, também não davam uma resposta com a eficácia que era necessária, e então pensei, se calhar vou arriscar uma moto, coisa que nunca me tinha passado pela cabeça, na verdade. Tirei a carta, comprei uma Transalp muito baratinha, antiga, só naquela de ver se me adaptava, e pronto, e ficou. E a partir daí, assim que pude, vendi o carro, deixei praticamente de usar qualquer outro tipo de transporte a não ser a moto. Portanto, foi por circunstâncias da vida e que acabou por se tornar, provavelmente numa das minhas, neste momento, numa dos meus hobbies e gostos e paixões mais importantes da vida. E hoje em dia a moto é a tua vida, fazes tudo de moto? Faço tudo de moto. Hoje em dia, muito raramente pego num carro, e quando o faço tenho que pedir um carro emprestado, e só em circunstâncias muito especiais, se houver alguma deslocação em que necessito levar mais pessoas ou mais carga do que o habitual, ou se o tempo estiver muito agreste, mas geralmente a moto resolve-me todos os problemas. Quantos quilómetros é que fazes de moto por ano? Eu faço pouco mais de 50.000 km por ano, 50 a 60.000 km por ano. Pois, porque tu és um consumidor violento de maxi trails. Exato, eu ultimamente praticamente só uso as maxi trails, mais pela polivalência da moto, porque dá um bocado para tudo, do que por ser a moto que eu mais gosto. Na verdade, eu gosto de um motor mais desportivo, gosto de uma moto mais desportiva, mas pronto, como não se pode ter tudo, tem que se escolher o compromisso. As maxi trails acho que no essencial servem, consigo fazer grandes distâncias, já tive trabalho em Viseu, e muitas vezes tenho que fazer distâncias grandes. E a maxi trail, ao mesmo tempo me permite fazer umas boas férias, porque leva muita carga, é confortável, também me permite, de certa forma, a maleabilidade de uma moto, pronto, consegue passar com mais facilidade as filas, é mais fácil de estacionar, portanto não fica comprometida a vantagem da moto por ter uma maxi trail, e então desde há alguns anos para cá que uso principalmente a maxi trail. Qual foi assim a maior viagem que fizeste? Eu julgo que a maior tirada que fiz foi até à Eslovénia e voltar. Em coisa de 13 dias, 14 dias, acho que fizemos qualquer coisa como 6.000 km, ida e volta, 6.000 e tal quilómetros. Foi uma grande viagem, fizemos sempre pela borda litoral do sul da Europa, portanto sul de Espanha, sul de França, Itália cortei pelo norte, e depois Croácia, Eslovénia, e depois para cá é que voltei pelo norte não, pelo centro, Alemanha, Luxemburgo, Suíça, enfim, depois fiz aquele trajeto até voltar a entrar na França. Olha, relativamente ao equipamento, o que é que tu usas, o que é que tu gostas de usar
O que é que descartas mais facilmente? Eu, quando vou em viagem, uso equipamento completo: a bota, a luva, calça, blusão, capacete, e tenho o hábito de utilizar intercomunicadores. No dia a dia fico mais pelas botas, luvas e blusão, e capacete, claro. As calças são aqueles que eu dispenso, a calça protegida, é aquilo que eu dispenso com mais facilidade, apesar de não ser muito correta, mas por motivos de prática, né? O que é que achas do uso obrigatório de mais equipamento? Achas que era importante as pessoas ser obrigatório, ou havia de haver um trabalho mais de consciencialização para o facto da utilização das botas e das luvas quase de uma maneira obrigatória? Faz muita confusão ver malta a andar de moto de chinelos e calções, não é? E t-shirt. De qualquer das formas, não reagiria mal a uma certa obrigatoriedade, pelo menos de equipamento, de mais equipamento, mas acho que ainda há um grande caminho antes da obrigatoriedade, que é o da consciencialização. O mundo das motas felizmente cresceu e talvez não tenha tido mesmo, ou seja, a consciência sobre a moto talvez não tenha crescido na mesma proporção que o mundo das motas cresceu. Felizmente, hoje em dia já não há só no mundo das motas aquela malta que usa a moto só para sair ao domingo, já há mesmo quem usa a moto para utilidade, como no dia a dia, como um meio de transporte, e já não é só para ir dar uma voltinha e impressionar alguém no café, e isso traz pessoas com mais consciência sobre o seu próprio bem-estar, sobre a sua própria segurança e sobre a segurança dos outros. Acho que podíamos investir primeiro nesse caminho de consciencializar. É um trabalho que eu acho que raramente é feito. Nós vemos muita, mesmo assim não muita, mas alguma publicidade em torno da prevenção rodoviária. Muito pouca é dirigida a motas, quer para o motociclista, quer para o automobilista que não está suficientemente formado para conviver com motas na estrada. Não é por culpa dele, é porque de facto há menos, as pessoas não estão preparadas na sua cabeça para procurar uma moto no retrovisor, a moto vê-se menos, portanto ocupa menos espaço na estrada, pode estar facilmente em ângulos mortos. O automobilista não tem consciência disso, ele não faz por mal quando ignora uma moto, ele pura e simplesmente muitas vezes nem tem consciência que está ali uma moto. E eu já vi várias campanhas, até de outros países, em que há campanhas de consciencialização, quer para o motociclo, quer para o automobilista. Tenha cuidado, olhe de novo. Há uma na Inglaterra que é o olhe sempre de novo, olhe 2 vezes. Portanto, essa consciencialização acho que devia preceder qualquer esforço de obrigatoriedade. Acho que as pessoas devem proteger-se por si próprias dentro do grau de conforto que achem. E também de acordo com o risco a que se vão sujeitar, quer dizer, pode nem sempre ser necessário equipar-me dos pés à cabeça para ir fazer uma viagem de 10 km ou de 5 km e, portanto, deixar um pouco ao critério das pessoas, mas insistir na consciencialização, até para que a malta perceba, se eu vou fazer uma viagem um bocado maior, ou se eu vou passar ou submeter alguém a um risco ou a mim próprio, tenho que ter mais cuidado. Se vou a um caminho que eu conheço muito bem, vou só ali à mercearia. Eu, por exemplo, as luvas, nem que seja para ir ao café, não dispenso, quase nem sou já capaz de conduzir sem luvas. E a pouco e pouco, se calhar chegamos a um patamar em que nem é preciso obrigatoriedade, em que as pessoas vão gerir. Porque depois a obrigatoriedade traz um conjunto de outros problemas, que é homologações, o que é uma proteção, o que é que não é uma proteção. Mas já são homologadas. Pronto, são homologadas porque já há regras para isso, não é? De qualquer das formas, não reagiria mal a uma obrigatoriedade, acho que mas lá está. Se houver uma consciencialização, há sempre uma margem para as pessoas decidirem o que é adequado e o que é que não é, na viagem concreta que eu vou fazer, não é? Porque pode não fazer sentido, se eu vou pegar numa moto para ir para a talhada, ter que levar o mesmo equipamento só porque vou cruzar uma estrada do que uma pessoa que vai fazer estrada durante um dia, sei lá. Pronto, há várias utilizações diferentes e, portanto, consciencialização acho que é o primeiro passo. E eventualmente, se houver um problema de saúde pública por causa de nós não usarmos alguma proteção, então a lei também pode responder a isso, não é? Se nós não usássemos capacete, quer dizer, havia um problema de saúde pública, não é? Claro. Principalmente para nós, não é? Mas também iríamos estar a escutar recursos do Serviço Nacional de Saúde com muito mais facilidade do que aquela que acontece. Sim, e todos os custos inerentes, baixas, falta de produtividade, tudo isso. Tu és conhecido no mundo das motas como o pai das 125. És responsável por ter posto muita gente a andar de moto. Conta-nos um bocado dessa tua luta. Sei que começou em 2006, eu acompanhei relativamente perto, por acaso já não tinha noção que aquilo tinha demorado tanto tempo.
sei que foi bastante polémico. Conta-nos um bocado, o que é que te motivou a fazer essa lei? Porquê é que tu a fizeste, para começarmos? Bem, eu estava no Parlamento, no grupo parlamentar do PCP, e fui contactado na altura pela Federação de Motociclismo e julgo que também depois, mais tarde, ao longo do processo, pela ACAP, no sentido de criar em Portugal uma lei semelhante àquela que já existia em outros países e que inclusivamente estava abrigada por uma diretiva da União Europeia, que era fazer com que as pessoas que têm uma carta de carro pudessem conduzir motociclos até 125 cm3. Nós no PCP discutimos isso, fizemos uma avaliação de que nós privilegiamos o transporte coletivo, o transporte público, e não o transporte individual, mas ao mesmo tempo, por motivos de razoabilidade, também percebemos que essa lei não iria prejudicar o transporte público e, portanto, ao mesmo tempo poderia aliviar muito da vida das pessoas e do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, do ponto de vista do espaço de estacionamento nas cidades, enfim, na prática só tinha vantagens. E havia um risco, que era, são pessoas que não estão encartadas do ponto de vista da condução de um motociclo. Esse era o grande risco. E então criaram-se pequenas barreiras para garantir alguma segurança, nomeadamente a dos 25 anos, porque a estatística mostra que a esmagadora maioria dos acidentes com motociclos, ou melhor, a frequência de acidentes com motociclos graves acontece antes dos 25 anos e, portanto, criou-se essa barreira e abriu-se até a possibilidade de poder haver um exame que depois foi descartado. E chegou-se à conclusão de que a própria pessoa não é tonta o suficiente para quando ela conduz um carro e mete-se numa moto e ó Deus dará, não é? E, portanto, a pessoa tem a possibilidade de ir a uma escola de condução, comprar uma aula de moto, comprar 2 aulas de moto, ao contrário do que as escolas de condução pensavam, que nós lhes estávamos a tirar o ganha-pão e que nos acusaram de tudo e mais alguma coisa. A verdade demonstrou exatamente isto. Portanto, os acidentes logo nos anos a seguir, curiosamente, até baixaram. Houve aí um ano, que se não sou em erro foi o ano passado, que foi um ano negro nas estradas, quer para os carros, quer para as motas, foi mal para tudo, mas no geral a tendência não foi de crescimento, foi uma tendência de manutenção e até diminuição de acidentes mortais envolvendo motociclos. Infelizmente a estatística não desagrega entre 125 e mais de 125, só faz a separação ali, acho que é nas 50. De qualquer das formas, os dados apontam exatamente no sentido contrário, de que não houve aquele fim do mundo que eles diziam. A luta foi uma luta que passou pela discussão com os outros grupos parlamentares, que, para ser sincero, foram sempre receptivos, mas em graus diferentes. Portanto, todos achavam que a ideia era boa, mas havia grupos parlamentares que achavam que era necessário pôr exames na escola de condução, havia grupos parlamentares que achavam que não era preciso nada disso, houve grupos parlamentares que vacilaram muito quando foram pressionados pelas escolas de condução, vacilaram e chegaram a dizer que se calhar já não... Felizmente a coisa depois no grupo de trabalho que se constituiu avançou e até avançou num sentido que eu acho que foi positivo, porque o projeto de lei que apresentei inicialmente, na minha opinião, que o meu partido apresentou e que fui eu que apresentei, foi melhorado até. Portanto, ficou mais fácil do que aquilo que nós inicialmente até propunhamos e, claro, e depois acabou por ser, se não estou em erro, aprovada por unanimidade essa lei. Foi aprovada por unanimidade, entra em vigor, julgo que em agosto de 2009, e o mundo das motas começou a receber pessoas que antes não pensavam andar de moto. E pessoas que pensavam que estavam condenadas a passar 2-3 horas por dia no trânsito do IC19 ou da A2 ou da 25 de Abril ou da Circunvalação, de repente viram-se com horas livres, que não tinham, que não sabiam que existiam. E que eu já tinha sentido isso quando comecei a andar de moto. E isso foi uma das coisas que muitas dessas pessoas me disseram: obrigado, porque tu criaste-me horas. O meu dia agora, a minha semana, eu uma vez fiz as contas e as pessoas às vezes perguntavam: mas como é que tu tens tempo para tanta coisa? Porque eu faço muita coisa, tenho muitos hobbies, tenho muitos gostos, além da política e da geologia, faço coisas, desporto, dedico-me, enfim, escrevo.
E às vezes, mas como é que tens tempo? E eu uma vez fiz as contas e fiz o cálculo, e a minha semana tem mais um dia livre do que as das outras pessoas, que é o tempo que eu poupo em deslocações. Uma pessoa, a comparar com uma pessoa que vai de Setúbal para Lisboa, a semana dessas pessoas tem 5 dias completamente perdidos em trabalho e 2 dias de descanso. Eu tenho os 5 dias de trabalho, ocupam-me menos tempo e, portanto, sobra-me. No fim da semana tenho cerca de 10 horas livres a mais do que uma pessoa que faz o mesmo. 10 horas numa semana são muitas horas, não é? Para nós usarmos de outras formas, que não só trabalho-casa, trabalho-casa, trabalho-casa. Claro, claro. Durante todo o processo da Lei das 125, quais foram as maiores contrariedades que tu encontraste? Opa, vamos lá ver, o processo parlamentar teve altos e baixos, dependia muito da receptividade dos grupos parlamentares. Eu apercebi-me a determinada altura que dentro dos grupos parlamentares, de um deles especificamente, que não vale a pena mencionar, havia duas visões, e essas duas visões contrapunham-se, e uma delas estava a tentar travar a lei, e estava mesmo a tentar impedir que a lei avançasse. Felizmente não foi essa parte desse grupo parlamentar que venceu, que estava mais ligada às escolas de condução, tinha mais laços com as escolas de condução, e a coisa acabou por correr bem. Mas a maior pressão foi, de facto, nem foi a dos motociclistas, que alguns ainda ouvi dizer, epá, agora vem essa malta que não sabe conduzir, nem foi da prevenção rodoviária, porque até fez um parecer positivo, foi a das escolas de condução, sem dúvida. A das escolas de condução, que não durou muito, curiosamente, porque acusaram-me a mim pessoalmente de ter o sangue dos mortos nas mãos. Mas isso não durou muito, porque passado 1 ano ou 2 começaram a vender tantas cartas de moto que rapidamente acharam que afinal valia mais a pena o dinheiro do que andarem a fazer aquele filme todo. Não estavam a perceber, eles não estavam a perceber que iam estar a ganhar clientes em vez de perder. E já agora, achas que as marcas ou os importadores nacionais, na sua generalidade, fizeram tudo aquilo que podiam fazer para aprovar essa lei? Eu acho que as marcas estavam um pouco crédulas no processo. Eu lembro-me que já tinha havido uma insistência no Parlamento antes de eu lá estar, e que não tinha havido receptividade. E para ser sincero, senti que se não fosse a Federação e o GAM, talvez não tivesse havido a pressão necessária, sim, porque na altura foi necessária para criar uma onda de apoio à lei. As marcas apoiaram, em geral, todas as marcas se envolveram. Lembro-me que, claro, as marcas que não tinham motas para aquele segmento não se manifestavam com tanto interesse, né? Mas no geral as marcas apoiaram. A ACAP foi um parceiro na produção da lei. Quer dizer, também não fica bem as marcas fazerem um apoio a uma posição política, não é? E portanto é sempre um jogo de bastidores. As marcas colocam, o jogo de bastidores não é no mau sentido, pedem uma reunião aos grupos parlamentares e explicam a sua opinião. Não fazem publicidade a dizer aprovem a lei tal, não é? Nem é uma coisa que se espera das marcas. Mas eu julgo que no essencial manifestaram o apoio que tinham que manifestar. Talvez não se tenham empenhado tanto, porque, como te disse, acho que no passado não tinha corrido muito bem, então ficaram ali, isto não vai dar em nada. Estavam um pouco crédulos, um puto novo no Parlamento, tem 1 ano de Parlamento, agora pega numa lei e vai aprovar isto. Acho que pensaram isso. Após estes anos todos, as tuas expectativas foram superadas? Alguma vez pensaste que ia haver tanta moto a circular e que isto ia ser tão importante? Logo nos primeiros meses após a aprovação da lei, comecei a ser contactado por várias pessoas a agradecer. E eu percebi logo que o impacto estava a ser positivo nas pessoas que estavam a aderir. Em termos numéricos, é claro que só com o tempo é que eu me comecei a perceber da quantidade de pessoas que começaram a usar a moto. Primeiro, pelas vendas das marcas, que cada vez que divulgavam as 125 eram crescimentos na ordem dos 400, acho que o primeiro crescimento, também não se vendiam 125 nenhumas, né? Não era difícil ter um grande crescimento, mas foi um crescimento que foi consistente ali durante algum tempo na ordem dos duplicar, quadruplicar, depois estabilizou, claro, mas ainda hoje é um segmento que se vende, ao contrário do que se verificava anteriormente. Portanto, eu recebi também muitas pessoas de stands a dizer salvaram uma vida. Porque os stands estavam pela Rua da Amargura, nós estamos a falar de 2009, um ano muito difícil para todos os portugueses, a crise, o desemprego, a troika a chegar ao país, portanto estávamos a falar de uma altura mesmo má,
e os stands são pequenas e médias empresas, não é? Que estavam a passar muitas dificuldades e que de repente há ali um balão de oxigênio, porque com a moto vai o capacete, vão umas luvas, vai um cadeado, vai um blusãozinho, portanto criou-se um novo mercado de entrada de milhares de pessoas no mundo das motas. E isso, mais do que as marcas, porque sinceramente não tenho grande preocupação com o bem-estar das grandes marcas mundiais, porque se não fizerem um grande negócio em Portugal tem operações mundiais que rebentam, não é? Mas fiquei até contente com o impacto que isto teve nesse tecido mais pequeno, das pessoas que, até pequenas lojas que só de equipamento nem vendem motas e que de repente, eu lembro-me, em Setúbal até abriram. Não só não fecharam as que estavam nas ruas da amargura, como até abriram lojas novas só de equipamento, nem é de motas. Portanto, o impacto superou as minhas expectativas e acho que também as das pessoas que optaram por motas. E agora tivemos o Covid. Achas que o Covid vai ter algum impacto no mundo das motas? Creio que o Covid pode ter até estranhamente um impacto positivo, parece-me, porque isto é mera especulação, quer dizer, não tenho nenhum dado para dizer isto, mas parece-me que a vontade das pessoas se deslocarem, depois de estarem fechadas em casa, é muito grande. Os transportes públicos, neste momento, até por motivos de segurança, podem não responder às necessidades das pessoas. Além disso, já tradicionalmente não são a melhor coisa do mundo, porque infelizmente não têm os horários, não têm a frequência, não têm aquilo que as pessoas necessitam. E ao mesmo tempo a diminuição do poder de compra, curiosamente, aqui também cria uma pressão para que a pessoa opte por meios mais baratos e mais eficientes de deslocação. Portanto, apesar disto serem tudo coisas negativas, o Covid, o poder de compra diminuir, as pessoas ficarem fechadas em casa e os transportes públicos, apesar de serem coisas más, creio que podem empurrar algumas pessoas para as motas. Pessoas que vão, se calhar, por olha, se calhar aquilo até é uma boa opção, mas tenho certeza que vão acabar por gostar. E quando eventualmente pudermos estar numa fase de recuperação económica, se forem tomadas as políticas para isso, quem sabe essas pessoas também não passam para motas utilitárias de maior cilindrada. E entretanto, depois do Covid, ainda temos um assunto que continua pendente e aí no éter, que é as inspeções das motas. Tu estiveste nos bastidores, apanhaste algumas coisas. Qual é a tua opinião? Vai haver inspeções? Não vai haver inspeções? Faz sentido haver inspeções? A minha sensação é de que vai haver grandes pressões para que haja inspeções a motas. Eu sou absolutamente contra as inspeções a motas. Aliás, na verdade eu sou contra as inspeções aos carros, porque acho que enquanto a rede for privada, não estou a dizer que sou contra em absoluto. Nestes moldes acho isto uma burocracia com muito pouco acrescente real à qualidade de vida das pessoas. Estamos a falar de perder dinheiro, perder tempo para ir lá receber um carimbo. O meu carro sai de lá, os travões falham e eu não posso ir lá dizer: então o senhor acabou de dizer que eu estava bom para circular. Quer dizer, que responsabilidade. Até eu assino aquilo, não é? Quer dizer, ok, venha aqui, faço uns testes e que isto está tudo bem. Não tenho responsabilidade nenhuma se depois se bordalhar tudo porque o carro tinha uma falha mecânica. Portanto, não percebo muito bem a lógica de ir recolher uma vez por ano um papel que não dá nenhuma responsabilidade a quem o assina. Portanto, eu geralmente quando assino um papel assumo uma responsabilidade. Ali não. Se o meu carro a seguir tiver um problema mecânico grave, eu não posso ir ao centro de inspeções pedir o dinheiro de volta, nem sequer pedir o dinheiro do arranjo. Portanto, não consigo compreender. Se estivéssemos a falar de um sistema público de preço simbólico, em que os inspectores fossem funcionários públicos, pessoas acreditadas pelo Estado e a trabalhar para o Estado, porque não faz sentido haver concorrência. E se não faz sentido haver concorrência, não faz sentido ser privado. Se não faz sentido haver concorrência nas inspeções, porque com o que é que eu posso concorrer? Venha aqui que é melhor a minha inspeção do que a sua. Não, aquilo está padronizado, tenho que cumprir aquelas regras. Portanto, se um disser que é melhor que o outro, em quê? É mais fácil passar? Quer dizer, o que é que leva uma pessoa a ir a um centro de inspeções e não ao outro? Está mais perto de casa? Ok, mas isso, se fosse uma rede pública, era igual. É melhor? É melhor em quê? Têm que todos cumprir as mesmas regras, portanto não pode ser melhor nem pior. Tem cafezinho? Ok, mas isso não é um elemento de concorrência nas inspeções. Portanto, não há nenhum motivo, na minha opinião, para manter um sistema privado, que é um negócio garantido por lei, é que eles não têm que captar clientes, não é? Quer dizer, aquilo está garantido, eu obrigatoriamente tenho que lá ir. E aplicado ao mundo das motas, acho que é alargar uma coisa que já está mal, já nasceu torta, às motas só com a desculpa de que os outros também já têm. Não, então vamos primeiro reformular esse sistema todo, repensar isso, e depois aí sim, logo vemos se faz sentido as motas irem.
coloquem centros de inspeções públicos, coloquem centros de inspeções com pessoas, engenheiros do Estado, a trabalhar, que não estejam em concorrência com ninguém, e onde seja garantida a lisura, porque, enfim, toda a gente sabe que no mundo das inspeções há maneiras dos carros passarem, e portanto, se conseguirem resolver isso tudo, então depois disso tudo está resolvido, vamos falar das motas. Antes disso tudo está resolvido, estamos só a falar de alargar uma coisa ineficaz, que faz as pessoas perderem tempo, dinheiro, a um mundo que não demonstra que precise disso. Quer dizer, a falha mecânica nas motas está estudada e os acidentes devem-se, se não estou em erro, 0,03 ou 0,08, uma coisa assim, devem a falha mecânica. Portanto, não vamos obrigar milhões de pessoas a levar a moto à inspeção todos os anos para eliminar uma falha de 0,08% no total dos acidentes, não é? Portanto, até porque o custo não compensaria o benefício. E para acabarmos em grande e deixarmos os problemas sociais e políticos, qual é a próxima grande viagem? Eu de moto gostava de regressar à Córcega, mas enquanto não o conseguir, vou continuar aqui a fazer as minhas voltas mais pequenas, País Basco, Astúrias, claro, essas que repito com mais frequência, mas quando tiver possibilidade e tempo, espero que a minha próxima seja repetir uma que já fiz e que adorei, que foi a Córcega. E depois, é claro, enquanto puder, o quanto mais longe eu puder ir aqui no continente europeu, porque ainda não penso ir para muito longe daí, quererei fazer. E também gostava muito de fazer, e já tivemos isso várias vezes pensado e acertado em grupos de amigos. Eu infelizmente nunca tive condições de fazer um pouco do continente africano, que está mesmo aqui, é só atravessar de barco, e infelizmente ainda não tive essa possibilidade, mas também está nos planos próximos. A Bridgestone recomenda que inspecione regularmente os pneus da sua moto. Os pneus podem esconder verdadeiras armadilhas que podem afetar a segurança e o desempenho da sua moto, por isso devem ser inspecionados regularmente. Analise minuciosamente ambos os pneus, tanto nas partes laterais como na banda de rodagem, em busca de cortes, quaisquer outros danos ou eventuais deformações. Remova qualquer objeto estranho, como pedras, plásticos ou metais que possam estar presos nos sulcos de drenagem. Tenham atenção no caso de encontrar algum parafuso ou prego cravado na borracha, pode estar a tapar algum furo. Verifique que toda a banda de rodagem apresenta um desgaste uniforme e simétrico. Assegure-se que o rastro tem em todo o perímetro uma profundidade superior a 0,8 mm e que o aro da roda está em perfeito contacto com toda a periferia do pneu. Em caso de encontrar qualquer anormalidade, deve dirigir-se a uma casa especializada e pedir ajuda profissional. Então vamos à primeira pergunta das 10 rapidinhas. Uma cor. Uma cor, preto. Uma estrada memorável. A costa da Cantábria e do País Basco, em Portugal 221, que contrariamente ao que se fala mais, que é da 222, eu gosto mais da margem norte, que é a 221. Um destino de sonho de viagem de moto. A África. A solo ou acompanhado? Acompanhado. Mochila ou hotel? Mochila. Curvas ou paisagem? Curvas e paisagem. Terra ou asfalto? Asfalto. Malas ou mochila? Bem, eu, geralmente a trail leva tudo, portanto vai uma mochilão aqui e as malas ao mesmo tempo. Potência ou conforto? Bem, o conforto e a potência, é difícil, por isso é que eu tenho uma Maxi Trail. Muito frio ou muito calor? Muito frio. É o que escolhes, é o que preferes. Para andar de moto. Para andar, sim, para andar de moto. Sim, prefiro. É mais fácil proteger-me do frio do que arejar. Quando está muito calor, não há nada que nos valha. Ok, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado pelo convite.